Qual a gênese da corrupção? De que matéria-prima ela é feita? Das muitas respostas possíveis, uma é certa. O desaforo às normas sociais no Brasil não ocorre por falta de leis. Ao contrário, viceja a sombra de uma selva legislativa. No Brasil, nós temos, segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, entre normas federais e estaduais, 27 mil leis ou regulamentos que disciplinam questões envolvendo o meio ambiente. As próprias múltiplas autoridades federais, estaduais e municipais que deveriam reger em sintonia o processo de desenvolvimento econômico e de preservação ambiental não se entendem. Existem normas a nível federal que regulam a mesma matéria que uma norma a nível estadual. Nós temos resoluções do CONAMA que às vezes sobrepõem ao pensamento e à ideia das resoluções do Conselho Estadual. Os entendimentos técnicos dos diversos servidores públicos, dos órgãos que são afetos à questão ambiental, às vezes eles não entram em sintonia. A coisa toda que já é ruim fica pior, porque mesmo o que está explícito na lei é questionado pelas diversas esferas de poder. Empreendedores são acuados e espremidos por decisões arbitrárias até quando não devem nada. E essa PCH, ela dispunha de licença ambiental de instalação, ela dispunha de autorização para enchimento de reservatório emitido pela Fátima, um procedimento licenciatório completamente regular. No dia em que a empresa foi executar o enchimento do reservatório, ela foi citada de uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público Estadual, exigindo a elaboração de um novo estudo, um estudo denominado Estudo Integrado de Bacias. Que esse estudo integrado de bacias ele faz uma análise dos impactos sinérgicos de várias hidrelétricas no mesmo curso d'água. O que ocorre? Existe uma lei estadual que regulamenta o estudo integrado de bacia e ela põe determinados parâmetros em que ele é exigido ou ele não é exigido, a depender, obviamente, do porte dos empreendimentos e especialmente do porte em conjunto desses empreendimentos. Toda essa confusão vai parar na justiça e não raras vezes os magistrados, em vez de desatar o nó, apertam mais. O que é uma atuação notoriamente conhecida e sistemática no meio jurídico. Os juízes fazem a autocrítica. Muitos há que, em vez de aplicar a lei, as reinventam. Muitas vezes os juízes eles estariam criando o direito e não simplesmente aplicando. E isso é uma crítica ao professor Lênio Streck, que é um grande constitucionalista brasileiro. Ele tem uma coluna num site jurídico e ele semanalmente bate nessa tecla de que nós temos que ter critérios objetivos para aferir as decisões dos juízes. Ou em outras palavras, a aplicação da lei não é o que eu, juiz, penso, não é o que eu, magistrado, penso que seja a lei eu vou aplicar. Eu tenho que fundamentar e estabelecer um critério objetivo de que todos chegariam à mesma conclusão. Quando o império da lei não se faz valer, entra em cena aquilo que os advogados chamam de império do rei. Quem é o rei? É aquele que tem um determinado poder de decidir o sim ou não. Vereador, gestores públicos, chefes de unidade de conservação em termos de anuência, órgãos ambientais, eles são bastante poderosos, é importante que se diga. E vamos até dizer, o técnico lá da ponta que tem que dar um parecer. A liberação de licenças ambientais sob encomenda ou a alteração do zoneamento das cidades, mudando as regras do uso e ocupação de solo em favor de interesses privados, tem sido um terreno fértil para a corrupção, conforme comprovam ações da Polícia Federal. Esse é um jogo subterrâneo e caro de criar dificuldades para vender facilidades, que se incorpora ao custo das planilhas das empresas e depois é incorporado ao preço de produtos, bens e serviços que todos nós usamos, como um apartamento ou a energia elétrica. Ninguém vive uma vida melhor quando as regras não são claras, ou então cumpri-las é tão difícil que trapacear vira uma alternativa.
O Ministério Público Federal, ele valoriza bastante o passe dos corruptos, tá? Ele ajuda bastante. Por quê? Porque ele valoriza. Como que ele valoriza o passe? A corrupção, ela cresce num ambiente de impossibilidade. Se você diz, olha, aqui não pode nada, o sujeito que vai poder fazer, mesmo dentro da legalidade, ele vai valer muito. Então, a corrupção vai valer muito. Eu desafio ao Ministério Público. O dia que eles começarem a dizer assim, por que você não licenciou essa atividade? Me dê uma explicação. Por que você está tantos dias com esse processo e você não despacha? O dia que o Ministério Público fizer isso, vai cair substancialmente a corrupção no Brasil. Amanhã, aqui no RIC Notícias, você vai conhecer a perereca de 25 milhões de reais. Essa foi a despesa feita pelo Brasil para desviar um trecho de uma obra rodoviária por causa da perereca.